Glória a Deus. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler o verso 16. João, capítulo 3, verso 16. Glória a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eis-me aqui, ó Deus, diante de Ti uma vez mais. E o Senhor sabe, ó Deus, o que nós precisamos. Então fala conosco, Pai. Usa-me, Senhor, para a glória Tua, Pai. Que nesta noite, Pai, possamos sentir a Tua presença mais forte junto de nós, Pai. Que possamos, ó Deus, desfrutar deste imenso amor que o Senhor tem derramado, Pai, sobre todo filho que crê, Pai. Eu oro e Te agradeço, no nome santo e bendito do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, a palavra ela nos mostra o amor de um Deus grandioso. E eu tenho olhado com um olhar mais apurado para a palavra de Deus, e eu tenho visto, e é inegável, que este versículo é um dos mais belos versículos da Bíblia, e não somente na sua beleza estrutural, mas no conjunto da obra. Nós vemos que ele nos desperta para o amor do Pai. E eu me pego a pensar quão grande é o Deus que nós servimos, quão grande é o poder desse Deus para nos amarmos de uma forma tão grande, mesmo nos conhecendo intimamente, mesmo sabendo que não merecemos um amor assim. Eu hoje estava olhando para esta passagem e eu me recordei de quando eu me apaixonei. E como é bom quando nós amamos alguém, quando nós começamos a sentir aquela atração por alguém e essa pessoa também corresponde a esse sentimento que você está demonstrando. E é maravilhoso. O amor é maravilhoso. Amar alguém e ser correspondido. Mas nós vemos aqui nesse caso em especial que só o Senhor é que nos amou. Nós não o amamos e não conseguiríamos de forma alguma amá-lo da forma com que Ele nos ama. Ainda que muitas vezes nós nos esforçamos, nós nos empenhamos para demonstrar um amor sincero a Ele, ainda assim nós não conseguimos chegar
perto daquilo que seria considerado o ideal. Mas Deus, Ele nos conhece, Ele sabe das nossas dificuldades. E mesmo assim Ele continua nos amando. Mesmo assim Ele continua sendo fiel a nós a todo instante. O Senhor, Ele tem olhado para nós e Ele tem entendido a nossa fragilidade. E esse capítulo, este versículo, ele originou-se de quando Nicodemos, que era um fariseu, mas existia sim, fariseus bons, Nicodemos era um deles. E Nicodemos, com dificuldade para entender aquilo que o Senhor estava falando, ele procurou o Senhor numa noite, para entender aquilo que o Senhor estava explicando. E o Senhor disse para ele que era necessário nascer de novo, que sem um novo nascimento seria impossível ver a Deus, era impossível ver o reino de Deus. Nicodemos, não entendendo, ele disse: Senhor, como pode um homem sendo velho entrar novamente no ventre da sua mãe? E o Senhor disse para Nicodemos que isso era impossível. E realmente é impossível mesmo nascer novamente na carne. Mas é necessário sim um novo nascimento. E esse novo nascimento, o Senhor estava falando de um nascimento espiritual. E nesta noite nós estamos vendo a continuidade desta conversa. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, e Ele não amou somente o planeta Terra, mas Ele amou a todos nós que vivemos no planeta Terra. O Senhor, Ele nos amou de tal maneira, Ele nos amou de uma forma diferenciada. Ele nos amou com um amor que só Ele tem para nos dar. E o que nós estamos fazendo, irmãos? Estamos recebendo, estamos aptos para receber este amor. Estamos preparados para retribuir o que nós estamos recebendo. Porque Deus, Ele entregou o que Ele tinha de melhor para nós. E nós devemos também nos esforçarmos para entregarmos o nosso melhor para Ele. E quantas vezes nós temos esta oportunidade de entregarmos o nosso melhor, mas não fazemos. Fazemos qualquer outra coisa, menos nos entregarmos aos pés do Senhor, menos nos jogarmos aos seus pés e dizer quão gratos somos pelo sacrifício que Ele fez por nós.
O Senhor, Ele nos amou, irmãos, com um amor tão imenso, de um amor tão profundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, Ele deu o seu único Filho, para que este Filho viesse a este mundo, para que Ele viesse pagar o preço dos nossos pecados, para que Ele viesse fazer algo que nós não poderíamos fazer, algo que nós não teríamos como fazer. Nós estaríamos, se não fosse pelo imenso amor do nosso Deus, estaríamos perdidos e vivendo eternamente em pecado. O Senhor, Ele enviou o seu Filho para que viesse morrer numa cruz no nosso lugar, para que Ele pudesse, através da sua morte, atrair naquela cruz todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter um novo nascimento, para que pudéssemos ter uma nova vida, para que nós pudéssemos conquistar o privilégio de poder ver o reino de Deus. E o Senhor, irmãos, Ele não nos pede nada, Ele pede tão somente para você crer no Filho dEle. Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele enviou o seu Filho pedindo para que você creia nele, para que você creia que Ele tem poder, que Ele tem autoridade, que Ele tem em suas mãos o controle de todas as coisas. Nós estamos vivendo momentos em que as coisas estão acontecendo numa velocidade muito rápida. Nós estamos vendo o cumprimento da palavra de Deus a todo instante diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo as tragédias que estão acontecendo. Nós estamos vendo os momentos de angústias que as nações estão passando. E isso tudo é para cumprimento da palavra de Deus. E ainda assim muitos estão deixando a vida passar. Como diz o ditado, deixando a vida os levarem. Mas nós precisamos nos firmar, irmãos. Nós precisamos nos preparar, porque dentro de muito pouco nós não estaremos mais aqui. A palavra de Deus diz que Ele voltará no meio da noite. E o relógio de Deus já se aproxima desta hora. Falta poucos segundos para que o relógio de Deus marque esta meia-noite. Os cientistas têm tentado buscar formas para retardar essa proximidade, mas não tem como. Isso tem que se cumprir e se cumprirá conforme o Senhor Jesus escreveu. O tempo dele está muito próximo. Por isso Ele tem dito para nós que o amor dele por nós é infinito. Ele não precisaria ter feito o que Ele fez, mas Ele nos amou muito. Ele amou a todos, independente da religião, independente da classe social,
independente do poder aquisitivo, independente da raça, da língua, da nação dessa pessoa. Deus, Ele nos amou a todos de uma forma que nós deveríamos nos prostrar todos os minutos, todos os segundos das nossas vidas em agradecimento, porque o nosso Deus, irmãos, Ele tem nos amado, Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido, Ele tem nos dado a oportunidade de nos arrependermos, porque não é do interesse dEle que nenhum se perca, mas que todos venham ser salvos. E Ele diz, irmãos, que todo aquele que nele crê, este não irá perecer, mas este terá a vida eterna. E a vida eterna só Jesus é quem nos dá. Nós temos que olhar, amados, que não há outro que possa nos dar esta salvação, esta vida eterna. Só Jesus pode fazer o milagre acontecer. Só Jesus, irmãos, pode nos tocar, só Ele pode fazer esta mudança nas nossas vidas. E se nós, amados, queremos estar junto do Pai, se nós queremos ver o reino de Deus, nós temos que nos esforçarmos, nós temos que crer que o nosso Deus, Ele é poderoso, que o nosso Deus, irmãos, Ele está neste momento olhando para nós, e Ele sabe o que você tem feito, Ele sabe o que você tem passado, Ele sabe todas as coisas, e Ele não vai te desamparar. Quando você achar que está difícil, lembre-se que nosso Deus, Ele estende as mãos para nos socorrer. Quando você achar que não há mais saída, quando você achar que tudo está perdido, lembre-se que é neste momento que o milagre acontece. Porque é nesse momento em que você se achega ao Senhor. É nesse momento que você diz: Senhor, aonde está a tua provisão? Aonde está o amor que o Senhor tem prometido? Aonde está, Senhor, que eu não consigo ver? E o Senhor diz: olhe para a cruz, que lá você verá. É na cruz, é lá na cruz, é na cruz que está o que você está buscando. O Senhor Jesus, ali Ele carregou aquele fardo pesado que estava sobre a tua vida. E se você ainda continua carregando, é porque você ainda não teve um encontro com Jesus. Então olha para Ele neste momento, abra o teu coração e muda a tua forma de pensar. Diz para Ele: Senhor, eu creio que o Senhor é o Deus que tem cuidado de todas as coisas. E eu creio que sem o Senhor eu nada seria. Sem a tua mão, Pai, sobre a minha vida, eu sei que eu não vou a lugar algum. Por isso, neste momento, eu quero te pedir, meu irmão, minha irmã, que você creia de coração, não creia de lábios, não seja aquele que diz, como Tomé: eu quero ver para crer. Esse crê somente de lábios, mas creia com o coração. Aplica a fé que o Senhor Jesus diz para nós. Creia mesmo antes de ver.
Porque quando você passar a confiar, o Senhor vai começar a agir na sua vida. Você vai ver o trabalhar de Deus. As coisas vão fluir de uma forma em que você não vai entender. Você vai olhar e vai dizer: Senhor, como isto foi possível? O Senhor vai responder para você: você me buscou, você creu, você colocou o meu reino em primeiro lugar. Você deixou de buscar nas tuas forças, você deixou de confiar na tua capacidade, você começou a ver que sem mim você não era nada, mas que comigo você pode tudo. O Senhor vai dizer: quando você confia, quando você abre o teu coração, quando você diz: Senhor, eu sei que não vou suportar, o Senhor diz: agora eu vou então. Abre caminho, abre espaço, libera a porta do teu coração para o Senhor Jesus entrar. Deixa o Senhor entrar e fazer morada. Não convide o Senhor para fazer visita, não, mas convide o Senhor. Faça como Zaqueu diz: entra, Senhor, na minha casa. Faz morada, Senhor. E o Senhor vai começar, irmãos, a trabalhar de uma forma que você nunca viu. E você não vai acreditar. Eu sei do que estou falando, irmãos, porque eu já vivi este milagre na minha vida. Eu já vivi esse momento aonde eu cheguei a dizer: Senhor, é real? E Ele diz: duvidas? Eu disse: não, Senhor, estou simplesmente confirmando, não estou duvidando, jamais. Duvide, irmãos, de que Deus é capaz, que Ele é poderoso para fazer aquilo que você está pedindo, porque Ele sempre faz muito mais além de tudo aquilo que nós pedimos. O nosso Deus, Ele tem em abundância. Você pede um, Ele te dá dois. Se você precisar de três, Ele te dá três também, porque Ele tem tudo aquilo que nós precisamos. Então começa a confiar em Deus, começa a pedir para Ele, mas peça com fé. E diz para Ele: Senhor, a Tua palavra me manda a crer simplesmente no Teu Filho. E eu hoje estou entendendo esta palavra. Hoje eu estou vendo que o Senhor realmente me amou com um amor muito grande. Porque o Senhor me tirou de um lamaçal de pecados. O Senhor me tirou das trevas e me trouxe para a luz. O Senhor me tirou, Pai, da morte e me trouxe para a vida. Eu estava no mundo de escuridão, o Senhor me trouxe para a luz. E somente, Pai, alguém como o Senhor, com um amor assim, é que poderia ter tocado em mim, porque eu era imundo, eu era sujo, eu era pecador, eu era desgarrado, mas o Senhor me amou. E irmãos, eu digo para você, que desta forma, o Senhor te amou também. O Senhor te ama também desta forma. E o Senhor, nesta noite, Ele tem algo especial para você. Se você não entregou a sua vida ainda para Jesus, faça isso nesta noite. Nós não sabemos se naquela noite Nicodemos entregou a vida para Jesus, mas é bem provável que, saindo dali, refletindo nas palavras do Senhor Jesus, é bem provável que ele tenha sim entregado a vida dele para Jesus. Se você não entregou ainda, faça a entrega nesta noite. Se você já entregou, confirma esta entrega nesta noite. E diz para o Senhor: muito obrigado, meu Pai, pelo amor que o Senhor demonstrou para mim.
O Senhor não precisava ter tirado o seu filho para vir morrer no meu lugar. Mas o Senhor sabia que não existia uma outra forma a não ser esta, para que eu pudesse ter o privilégio de poder ver o teu reino. O Senhor nos amou com um amor muito grande, que o Senhor não pensou a não ser na salvação da tua criação. O Senhor nos formou para sermos adoradores, mas nós nos desviamos do teu propósito. E o Senhor, Pai, nos viu morrendo. O Senhor nos viu sendo levados à morte. Mas o Senhor é o dono da vida. O Senhor tem este poder de ressuscitar o morto, Pai. E o Senhor nos ressuscitou para que pudéssemos hoje estarmos na tua presença, vivendo uma nova vida. Eu não tenho palavras, Pai, para expressar a minha gratidão, mas eu quero com poucas palavras dizer: Senhor Jesus, toma a direção da minha vida, não me deixe no caminho, ajuda-me na minha fraqueza. Se eu tropeçar, me ajuda a levantar, para que eu possa continuar trilhando o caminho que o Senhor preparou, porque o Senhor veio endireitar, Pai, e colocar, Senhor, em pratos limpos, tudo aquilo que estava fora do que o Senhor havia planejado. Então, nesta noite, eu me humilho diante da tua presença e te agradeço, Pai, pedindo a Deus para que a minha fé, a fé dos meus irmãos que estão aqui nesta noite, seja aumentada, Pai, seja fortalecida, para que não sejamos como Tomé, mas que possamos crer verdadeiramente naquele que o Senhor enviou, para que não venhamos a perecer, mas que possamos ter a salvação e a vida eterna. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, a palavra para esta noite, ela está entregue. O Senhor manda nesta noite que nós tenhamos mais ousadia, que muitas vidas estão se perdendo porque não conheceram este amor que você conhece, que eu conheço, que nós conhecemos. O amor que só tem aquele que conhece a Jesus. Muitos estão se perdendo porque não conheceram. Então não seja tímido. Abra a tua boca e fala aonde você estiver, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para que eles confessem ao Senhor Jesus como seu Salvador, para que eles possam ser, irmãos, também escritos com o nome no livro da vida. Amém? Aplauda o Senhor.